Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nas tentações no deserto, após os 40 dias de fome, quando Jesus foi batizado e passou 40 dias sem se alimentar, o diabo, o inimigo de Deus, veio tentar. E uma das coisas que ele falou foi: faça com que essas pedras se transformem em pão. Se você tem fome, se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. O diabo induzindo, o diabo querendo que ele pegasse um atalho e fizesse isso. O diabo sempre ofertando as coisas mais fáceis, mas para enganar. Mas na verdade o que o inimigo de Deus quer é fazer com que a gente desobedeça, com que a gente faça o contrário do que Deus quer. Porque fazendo o contrário, a gente faz coisas erradas e tem consequências ruins. E ele quer consequência ruim para as criaturas de Deus, ele quer que a gente sofra. Ao contrário de Deus, porque Deus não quer que a gente sofra. Deus disse: não coma do fruto daquela árvore, se comer, certamente morrerá. E o inimigo veio falando: vocês não vão morrer. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, do conhecimento e da sabedoria e da ciência, vocês vão abrir os seus olhos, vocês vão descobrir maravilhosas, coisas boas, tecnologias, que são essas coisas que a gente vem descobrindo até hoje. Essas tecnologias que facilitam a nossa vida, que promete coisas fáceis, que promete facilitar a vida, que promete trazer o conforto, o controle remoto, a forma da gente não trabalhar para viver, uma forma da gente não sofrer. Todas essas coisas vêm do conhecimento do bem e do mal, vem do conhecimento da ciência, que é o fruto proibido, que Deus tinha proibido, mas que o inimigo induziu o homem a se alimentar dela. E aí, junto com a ciência, com a sabedoria, com o conhecimento, né, vem também as consequências ruins, porque o conhecimento, as coisas que o homem dá, que o homem cria, elas não são perfeitas. Então elas têm efeito colateral, elas têm consequências ruins muitas vezes, têm imprevistos. Já Deus não, ele já sabe tudo certo, tudo é calculado, o que ele vai fazer, para que serve, e foi assim que ele criou a humanidade. Ele criou primeiro os alimentos para os humanos, criou frutas, verduras, que davam semente que dava fruto segundo a sua semente, né? Cada fruto, ele ordenou isso com a sua palavra e criou os animais e posteriormente criou o homem. Então quando o homem veio já tinha alimento para o homem. Mas o inimigo de Deus não se importa, o inimigo de Deus quer destruir a criação de Deus, e aí ele tenta convencer os humanos ao contrário do que Deus falou. E aí ele tentou de todo jeito convencer Jesus Cristo para que Jesus se prostrasse diante dele, porque se prostrasse, a humanidade estaria perdida, pois só Jesus, só através do plano executado e todo consumado que Jesus veio para executar, é que a gente tem a oportunidade de ter a vida eterna de volta. E aí a gente foi se acostumando com essas coisas fáceis, né? Com as coisas criadas pelo homem, inventadas pelo homem, porque todas as coisas criadas pelo homem, inventadas, elas utilizam coisas já existentes. Então ele não está criando nada, ele está apenas juntando, modificando algo que Deus criou, porque todas as coisas já foram criadas antes. E aí muitas vezes ele modifica, alterando a natureza, alterando alguma coisa, alterando a forma, o comportamento daquele material, e aí pode vir também com consequências ruins para os humanos, pode vir alguns efeitos com aquilo que ele criou. E esse conhecimento que o homem adquiriu ao comer do fruto do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, esse fruto ele foi evoluindo, cada vez mais foi crescendo esse conhecimento. E Jesus falou que perto da sua volta o conhecimento se multiplicará. Então ele vai ser muito acelerado. As coisas, as tecnologias, as pessoas vão ser transhumanas, as pessoas vão ter parte máquina e parte humano. As pessoas vão... Se hoje a gente pesquisa as coisas na internet, na palma da mão, no celular, a gente vai poder participar de uma forma muito mais evoluída, as coisas vão evoluindo.
O que é uma novidade hoje, amanhã é obsoleto. Então está se cumprindo toda a palavra de Deus. Então, por que não acreditar na palavra de Deus, se a gente vê que está se cumprindo tudo aquilo que há muito tempo atrás foi predito, né, pelos profetas, foi predito pelas pessoas, inspirada pela palavra de Deus. Então, a gente não pode deixar de observar todas essas coisas. A gente tem que a cada momento estar procurando se alimentar da palavra de Deus, estar vigiando, porque ele diz que a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. Ele virá como um ladrão, né? Virá, se ele vier à noite, a gente não sabe quando ele virá. Então, a gente tem que estar a todo momento vigilante, porque a gente não sabe o dia. Ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Mas ele deu alguns sinais, e esses sinais estão se intensificando cada dia mais na nossa realidade, no nosso presente. Nos tempos atuais, cada vez mais está frequente guerras, rumores de guerra, cada vez mais está frequentes desastres, catástrofes naturais. Cada vez mais as pessoas estão mais cheias de si, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, amantes do dinheiro. As pessoas estão cada vez mais sem afeição natural. Todas essas coisas que assim faziam e assim viviam a sociedade nos tempos de Noé, quando veio o dilúvio, e assim vivia no tempo de Sodoma e Gomorra. Então, Deus diz que quando essas coisas começam a aumentar, quando a iniquidade começa a aumentar, a ficar intensa, é para que seja aniquilada. Então, quando vê todas essas coisas acontecendo, já está perto o fim. Então não tem conforto essa coisa, transformar pedra em pão, uma coisa ali fácil, uma magia, porque Deus fez nós com energia para a gente executar trabalhos. Deus quer que a gente seja ativo assim como Ele é. Ele é ativo e cria coisas, Ele criou coisas. Do nada Ele cria grandes coisas. Então Deus quer que a gente também faça, que a gente se movimente. Por isso que a gente se alimenta hoje e amanhã a gente tem que se alimentar de novo. Porque Deus quer que a gente se movimente de um lugar para outro, que a gente tenha ação, que a gente seja criaturas ativas e não criaturas passivas. Então a gente não tem que esperar uma vida boa, vinda das tecnologias, facilitando a nossa vida. A gente tem que correr atrás, se esforçar, batalhar e se deslocar, né? Se levantar e caminhar. Porque Deus disse que a fé, né, através do apóstolo Tiago, que foi inspirado por Deus, falou que a fé sem obras é morta. Então a gente, o que é obra? É uma ação, é a gente executar, fazer algum trabalho. E aí a gente fazendo esse trabalho, a gente demonstra que está com fé na palavra de Deus. Então a gente não deve esperar das ciências, das tecnologias, dos humanos, não, porque só Deus vai salvar a humanidade de todos os problemas que ela tem e salvar para sempre quando vier o reino dos céus. Amém? Então foi isso o vídeo de hoje.